Sexta-feira, 10 de Abril, mais um tema do dia. Eu sou o Vítor Monteiro e comigo tenho Renato Soares, jornalista do 00, para analisar o jogo entre o Futebol Clube do Porto e Nottingham Forest, que acabou empatado a uma bola. Renato, bom dia. A primeira pergunta que te faço é: sentes que o resultado foi justo, o empate entre estas duas equipas foi justo? Bom dia, Vítor. Bom dia a toda a gente que nos está a assistir. Sendo muito direto, não me parece que o resultado seja justo. O Futebol Clube do Porto merecia ter vencido. Já levamos à explicação um bocadinho mais pormenorizada. Parece-me que é um resultado agridoce, mas antes de ir a essa explicação, confesso que vi algumas análises na sequência do jogo. Muitas pessoas, muitas conclusões sobre a má exibição do Futebol Clube do Porto, sobre a má postura da equipa, sobre não ter conseguido ser superior ao Nottingham Forest. Não me parece adequada, sinceramente, essa conclusão, essa premissa. É verdade que o jogo, e tem de ser analisado desta forma, tem de ser dividido em algumas fases. O Futebol Clube do Porto entra muito bem na partida, entra muito bem no Dragão. O Dragão, grande ambiente, não estava a casa cheia, mas perto disso, cerca de 46 mil adeptos no Estádio do Dragão. A equipa entra muito bem. Aos 40 segundos o Moffi tem uma oportunidade clamorosa para abrir o marcador. Há uma grande intervenção também de Stefano Ortega. Na recarga, Borja não dá a melhor sequência. Aos 6 minutos há uma grande jogada, um passe, se não me engano, de Pablo Rosário, em que o Gabriel Veiga amortece dentro da grande área e o Borja volta a finalizar mal. Tem estado... Já vou falar um bocadinho pormenorizadamente sobre ele, mas tem estado desinspirado, já não marca há 16 jogos. Claramente não está a atravessar a melhor fase psicologicamente também, e não podemos ignorar isso. Mas o Futebol Clube do Porto tem oportunidades, tem estas duas logo a abrir, depois chega ao golo aos 12 minutos. Ou melhor, aos 12 minutos é quando existe... Ou melhor, chega ao golo e depois aos 12 minutos existe aquele autogolo de Martim Fernandes. Um erro que, apesar de não ter sido propositado, é algo que não pode acontecer. Temos de ser muito diretos nesta análise. Sabemos, e isto é algo que se ensina aos meninos na formação, e quem joga futebol sabe isto, o atraso ao guarda-redes não pode ser nunca na direção da baliza, por isso que o Diogo Costa também está afastado, à espera que a bola venha para poder dar sequência e rodar o jogo. Acaba por ser infeliz, a bola ganha ali uma certa altura também, e depois o Diogo Costa também não consegue reagir, é normal, não está à espera daquele atraso. Está em contrapé? Exatamente, está em contrapé, é apanhado de surpresa e a bola entra. A partir daí, até ao final da primeira parte, aqui sim, digo, e é a minha opinião também, o Futebol Clube do Porto não esteve bem. Há uma quebra clara, parece-me psicológica, há uma quebra anímica também no estádio, vou falar disso mais à frente. Isto coincide também um par de minutos depois. O autogol é aos 12, aos 15 Martim Fernandes sai lesionado. Já sabemos que em princípio vai falhar o Estoril, por isso não será uma coisa simples, é mais um problema para o Futebol Clube do Porto. Mas a equipa sofre o golo, ressente-se do golo sofrido, e tem muitas dificuldades depois a acordar. Francesco Farioli, que faz anos hoje, fala disso mesmo na conferência de imprensa, que a equipa precisou de um par de minutos para acordar. A mim não parece que tenha sido um par de minutos, parece-me que tenha sido uma larga margem, tanto que o Porto só volta a ter uma oportunidade clara para marcar em tempo de compensação, o cabeceamento de Moffi, cruzamento de Fofana, e que Moffi volta a não estar no melhor, volta a não conseguir materializar a oportunidade que teve. E depois, na segunda parte, o Futebol Clube do Porto volta bem, volta pressionante, volta mais capaz, volta com mais critério na hora de finalizar e volta também com o William Gomes mais inspirado. Esteve bem na primeira parte, mas fez uma bela segunda parte. Tem ali 2 ou 3 arrancadas pela direita que quase dão um golo. Há o lance também de um remate do Denis Gul. Há um lance em que o Alan Varela trabalha com o Pablo Rosário, que ele faz de pivô, amortece para a entrada da área. O remate de Alan Varela não foi o melhor. Há o lance do PP, o passe de calcanhar e o Froholt a tirar, a arrasar o poste. Por isso, parece-me, e do outro lado da moeda, o Nottingham Forest não teve nenhuma oportunidade. Estou a enumerar as oportunidades do jogo e não há nenhuma do Nottingham Forest. Não estou a escolher só dizer as do Futebol Clube do Porto. Não há absolutamente nenhuma oportunidade do Nottingham Forest. Não me lembro a partir de que minuto é que foi, mas há uma fase do jogo em que o Vítor Pereira faz entrar mais um defesa e assume claramente o 5-3-2 e a equipa abdica completamente de atacar. Tenta uma saída ou de outra ferir o Porto em transição, mas não o conseguiu. E, portanto, resumindo, porque a resposta também já vai longa,
O Futebol Clube do Porto era o único merecedor da vitória e não me parece que o empate se ajuste. Já nos foste dando alguns toques sobre isto, mas também quero-te perguntar quem é que esteve em destaque, neste caso no ponto positivo, e quem é que esteve num ponto mais negativo também em destaque, neste caso? Olhando para a parte boa primeiro, Gabri Veiga parece-me ter feito um grande jogo. Ele que vem de um tempo de paragem longo, que inclui aqui o tempo de seleções e depois penso que ele teve castigado no último jogo. Volta muito bem, assume o lugar, era importante também. Tem andado muito esta discussão no seio portista de Rodrigo Moura é titular, parece que não aproveita bem, depois o Gabri Veiga entra e parece que entra melhor e merece titularidade a seguir e depois parece que não justifica e quando Moura entra parece que vem melhor. Quem vem do banco parece que vem mais motivado e quem tem começado a titular não tem conseguido agarrar e justificar esta titularidade. Sabemos que a rotação de Farioli não advém de merecer ou não, advém muito de gestão física, mas importa também referir isso. Gabriel Veiga esteve muito bem, a explorar espaços mortos atrás da linha de meio campo do Nottingham Forest, aquele espaço entre a linha defensiva e o meio campo, chamado espaço morto, a receber de costas, a combinar, a fazer tabelas com os colegas, a chegar à frente com critério. Parece-me que foi uma exibição muito, muito completa do médio espanhol. Depois, Seko Fofana, que apesar de em alguns momentos ter decidido aqui ou ali mal, é um jogador que, já foi dito várias vezes, vem acrescentar muito ao Futebol Clube do Porto, principalmente na ausência de Froholt. Permite que o médio dinamarquês descanse e é uma cópia aqui ou ali diferente, com mais técnica, se calhar menos capacidade física. E ainda assim é ela por ela. Mas Fofana vem acrescentar muita coisa ao Porto, é um médio de transporte, queima muitas linhas, muito difícil travar a Seko Fofana, é um falso lento, porque falamos de características de Fofana, ninguém vai falar da velocidade dele e ele é um jogador rápido, com uma passada larga, portanto parece-me que merece também aqui uma nota de destaque. E só para terminar, já falei dele, mas o William Gomes fez um jogo muito positivo, foi, aliás, para o 0-0 foi considerado o melhor em campo. É um jogador muito intermitente ainda nesta fase da carreira. Já nos encheu as medidas com vários golos incríveis. Naquele seu slalom da direita para dentro e colocar a bola no ângulo. Mas de facto é um jogador que quando está inspirado causa muitas dores de cabeça aos adversários. Foi uma dor de cabeça para o lateral esquerdo, para o ala que fechava aquele lado do Nottingham Forest. Apanhou muitas vezes Morato por ali também naquela zona, ele que não tem memórias muito, muito felizes do Estádio do Dragão. Mas falta o golo, falta produto, falta ser mais consistente, mas importa destacar esta bela exibição dele. Por outro lado, não vou falar de Martim Fernandes porque parece-me que é um erro. O Martim tem feito uma época muito positiva, é um erro que não é sinónimo dele nesta altura, nesta fase da carreira, não é um erro que ele costuma fazer, não são distrações que ele costuma ter e destas coisas acontecem a toda a gente e depois saiu muito cedo na partida, não vale a pena entrar por aí. O meu foco será sempre, e parece-me que isto é algo que já vem há muito tempo, nos avançados do Futebol Clube do Porto. William à parte, e olhando para os dois que foram titulares neste jogo com o Nottingham Forest, Moffi e Borja, e olhando para o espanhol primeiro, lá está, não podemos ignorar a parte psicológica, vem numa fase muito difícil, faleceu a mãe, é muito difícil imaginarmos, a menos que infelizmente algum de nós já tenha passado por isso, conseguir imaginar o que é que ele está a passar o que é que ele está a passar, como é que ele está a lidar com isso, Eu imagino, por exemplo, que o Borja tenha muita vontade de marcar um golo para poder homenagear a mãe. E nota-se alguma ansiedade no momento da decisão, nota-se quando está à frente à baliza que há qualquer coisa que pesa, ele não está leve, não está como esteve no início da época com aquele fulgor físico, continua a ser um jogador muito disponível para defender, mas por exemplo era um jogador que é muito vertical, que atacava o espaço, que obrigava a defesa contrária a ter de se proteger em termos de bolas nas costas. Nunca para a linha, sempre para dentro, era um jogador com muita baliza, não que tivesse feito muitos golos pelo Futebol Clube do Porto, mas sempre com muita baliza no horizonte e não o está a conseguir ser, não consegue ser uma ameaça Nunca foi durante esta temporada uma ameaça no 1 para 1, isso não era o estilo de jogo dele, mas sem a parte vertical acaba por ficar muito limitado. E o Moffi, parece-me claramente que, pronto, e nós estivemos no estádio, eu e o nosso jornalista Miguel Freitas,
que ele não tem capacidade física nesta fase para ser titular do Futebol Clube do Porto. É um jogador que, se entrar nos últimos 30 minutos, acredito que possa mexer com o jogo, porque é um jogador com uma capacidade física enorme, com um faro de golo, sente-se que ele está nos sítios certos. Pode acrescentar, tem facilidade em rematar, facilidade em usar o seu pé esquerdo, mas é um jogador que condiciona a equipa nesta fase, porque não está entrosado taticamente. Sente-se muita diferença, e atenção, havia muitas críticas à volta de Samu, mas sente-se muita diferença de Moffi ao golo para Samu. Samu era um jogador que estava completamente entrosado na equipa. Sabemos que o primeiro toque não era a melhor característica de Samu, mas era um jogador que já conseguia descer, tabular, fazer de parede, e depois era um jogador que ameaçava muita profundidade, um jogador com uma capacidade física enorme, e o Moffi chega ao Porto com um rótulo de ok, veio aqui uma espécie de Samu, mas a capacidade física dele tem estado muito abaixo do esperado. É verdade que ele teve muito tempo parado, mas já lá vão um par de meses também aqui no Futebol Clube do Porto, e parece-me a mim que a evolução dele face ao tempo que está cá tem sido muito curta. E da mesma forma que falei há pouco do Gabri e do Mora, fico com esta ideia de que, primeiro, partirmos do princípio que Moffi e Gul não são avançados de nível Porto. Acho que temos que ser muito claros nesta análise. E depois, fico sempre com a sensação de que começa Moffi a titular, é o Gul que entra melhor, começa Gul a titular, é o Moffi que entra melhor, e nenhum dos dois avançados consegue justificar verdadeiramente. Isso aconteceu ontem. Na minha opinião, o Gul, nos 30 minutos que fez, penso que seja mais ou menos isso, esteve bem melhor que Moffi, e portanto esses são os destaques negativos deste empate com o Nottingham Forest. Na passada quinta-feira deu-se o regresso de Vítor Pereira, bicampeão do Futebol Clube do Porto, treinador adjunto de Vilas Boas em 10-11, uma época inesquecível para os portistas. Quais foram os teus sentimentos em relação ao... Estiveste no estádio, mais o Miguel Freitas, como já disseste, quais foram os teus sentimentos em relação ao regresso de Vítor Pereira? O que é que achaste? Conferência de imprensa, o que ele disse, o que é que achaste? Não vou alongar muito nesta resposta, até porque já o fiz nas anteriores, mas há uma nota de reportagem muito interessante que quero acrescentar. Antes de ir só a isso, Vítor Pereira foi homenageado, como disseste, na entrada do Dragão, antes do aquecimento das equipas, penso eu. Subiu ao relevado do Estádio do Dragão ao lado de André Vilas Boas, de quem foi adjunto daquela mítica temporada de 10-11, e de quem assumiu o lugar nas temporadas seguintes. Foi um treinador que foi muito bem sucedido no Futebol Clube do Porto, 2 campeonatos, 2 supertaças. Ainda assim não foi valorizado, e acho que os adeptos portistas conseguem reconhecer isso hoje ainda melhor do que na altura. Não foi valorizado como provavelmente merecia e devia. Na altura em que sai fala de algum desgaste emocional até. É um bocado ligado a isso, acho. Exatamente. E importa lembrar que foi a última vez que o Porto foi bicampeão, tricampeão. Falo bicampeão apenas com o Vítor Pereira, tricampeão se juntarmos à época de André Vilas Boas, mas é um treinador que merece respeito e parece-me ajustado esta não lhe quero chamar necessidade, mas esta vontade de Vilas Boas homenagear também o seu colega de trabalho, um colega de algumas epopeias europeias, e parece-me que Vítor Pereira merecia essa homenagem. Depois, destacar também a conferência de imprensa, a abertura, tanto na televisão como no estádio, e principalmente no estádio, porque este é um pormenor que não sei se as pessoas lá em casa conseguem ter acesso. Vítor Pereira fez a conferência toda em português. Não houve perguntas a jornalistas ingleses, e isto porquê? E é aqui que me parece uma nota de reportagem muito válida. E aqui se vê também alguma diferença de mentalidades do futebol inglês, fala-se muito da diferença de mentalidades. E o que é isso da diferença de mentalidades? É neste tipo de coisas. Vítor Pereira não faz qualquer tipo de... Ou melhor, não houve qualquer tipo de pergunta em inglês durante a conferência. O que é que faz a seguir? Sai da sala de conferências do Estádio do Dragão. Há uma sala anexa à sala de conferências no Dragão, que é a sala de imprensa, onde os jornalistas ficam a trabalhar. E ele simplesmente juntou-se lá com os jornalistas ingleses e fez a antevisão ao jogo do Aston Villa, respondeu às perguntas sobre o Porto e fez logo a antevisão ao jogo do Aston Villa, numa cordialidade e naturalidade total. O cenário era Vítor Pereira na posição em que eu estou, 4 ou 5 jornalistas aqui à frente, com gravadores ligados, e pergunta, toda a gente teve tempo para fazer a sua pergunta,
Foi uma conversa tranquila, tirei o meu tempo para ficar ali também a ouvir, porque são momentos que nós aqui em Portugal dificilmente temos acesso. Tinha o assessor, a assessora perto dele, mas de uma forma super relaxada, super cordial. E depois tentei falar com a assessora, ou melhor, com o assessor de imagem do Vítor Pereira, e ele explicou-me que eles fazem isto de propósito para proteger o Vítor e para não o desgastar, tendo em conta que o Nottingham Forest está nas competições europeias e para evitar nova conferência de imprensa antes do jogo do Aston Villa, despacham logo ali a antevisão. Os jornalistas têm a cordialidade e o respeito de... E imagino que aqui também o tivessem, porque somos tão profissionais como os jornalistas ingleses. Mas os jornalistas têm a capacidade de resguardar as respostas e só as lançam no dia anterior ao Aston Villa. Não há aqui... É quase um acordo de cavalheiros entre Vítor Pereira e os jornalistas e, portanto, queria só dar essa nota porque parece-me um espelho também daquilo que é, ou do homem que é Vítor Pereira. Certo. E voltando ao Porto agora, sabemos que vem o campeonato, Estrela Praia agora. Qual a gestão a fazer entre este intervalo de eliminatória da Liga Europa? Assim, parece-me que não há muita coisa a inventar aqui. Farioli vai manter-se fiel a ele próprio e a gestão parece-me ser igual àquela que aconteceu entre jogos do Stuttgart. Farioli fez 7 alterações para este jogo. Apenas Diogo Costa, Zaidu, Benarek e Mofi mantiveram-se no 11 em relação ao jogo com o Famalicão. E parece-me a mim que vamos voltar a ter 6 ou 7 alterações agora para o jogo do Estoril. Menos uma porque, ou melhor, mais uma obrigatória porque o Martim está lesionado. Mas parece-me que Mofi vai sair para a entrada de Gul, o Borja vai sair para a entrada de Piatuzewski, Tiago Silva vai sair para a entrada de Kivior. Alterações que já são esperadas, tem sido esta a gestão também de Francesco Farioli. Não quero entrar muito pormenorizadamente na necessidade de rotação porque vou abordar isso mais à frente, mas é claro e óbvio que o Futebol Clube do Porto tem como prioridade o campeonato. Farioli não foge a isso. Também não diz que, claro, os pergaminhos do clube portista obrigam que o Futebol Clube do Porto tente ganhar qualquer competição em que esteja incluído, mas é óbvio que o Porto necessita e urge deste 31º título de campeão nacional, sente-se na massa associativa e vamos falar disso agora na última pergunta. E como esteve o ambiente no Estádio do Dragão? Isto foi um tema na conferência de Francesco Farioli, foi abordado, o que é que achaste? É assim, quem esteve no Estádio do Dragão no jogo com o Famalicão e quem esteve agora percebe claro, ou melhor, no final do jogo com o Famalicão e neste jogo agora com o Nottingham Forest, percebe-se claramente que está-se a construir aqui uma tensão e uma ansiedade muito grande à volta da equipa. Nem digo tanto na equipa, já lá vou, mas principalmente nos adeptos, no estádio. Ontem, em inúmeras situações, e muitas vezes de forma injustificada, o estádio assobiou a equipa, seja por um passo para trás, seja porque o processo de construção demorou um bocadinho mais, seja porque o estádio achou que o Futebol Clube do Porto tinha de acelerar naquele momento e não acelerou. E é uma intranquilidade no estádio que começa depois, aí sim, a passar também para a equipa. E é curioso porque o Futebol Clube do Porto teve um momento no intervalo em que traz o adepto 1 milhão esta temporada no Estádio do Dragão. E ele próprio no intervalo pede aos adeptos para... malta, por favor, não assobiem a equipa. Vamos confiar no treinador, vamos confiar no processo. E para um adepto, ou seja, isto não é uma conclusão nossa, para um adepto portista no estádio, na hora, pedir, ainda na primeira parte, com 45 minutos por jogar, ou seja, o Porto ainda não estava apertado para vencer aquela partida e já havia assobio, já havia muita tensão. Para um adepto portista dizer isto é porque de facto a coisa não estava simples. E mesmo o próprio Farioli fala disso na conferência, há uma pergunta do nosso jornalista Miguel Freitas, fala dessa ansiedade, diz que estamos a entrar na altura das decisões e que a bola agora vai começar a pesar mais, e acho que isto é uma frase importante a reter da conferência de imprensa de Francesco Farioli, porque quer queiramos, quer não, a época passada de Francesco Farioli está na mente dos portistas. Quer se diga que não, perdão, quer se diga que não, quer se diga que sim, é uma época que está na mente dos portistas. E do treinador. E do treinador.
A Farioli também teve uma queda no Nice, mas principalmente no Ajax. Aquilo que aconteceu foi muito forte. Não importa lembrar que o Farioli começa a época num discurso ao plantel dizendo que estamos os dois, ele e o plantel, destroçados, vamos nos unir. Foi uma época que causou muita moça a Francesco Farioli e, sem querer entrar aqui em achismos, parece-me óbvio, e das conversas que vamos tendo com os adeptos portistas ao nosso redor, mesmo no canto do Porto que temos aqui no 0-0, há uma ansiedade difícil de ignorar. E parece-me importante tentar perceber o que é que vai acontecer agora no jogo com o Estoril, porque, na minha opinião, é o último grande desafio do Futebol Clube do Porto neste seu objetivo de campeonato. Vamos restringir-nos aqui à Liga Portuguesa. É o último grande desafio. Uma vitória coloca as coisas em bom caminho, até porque o Sporting ainda vai enfrentar o Benfica. Mas um deslize traz-nos um campeonato completamente diferente e vai ser impossível ignorar, aí sim é mesmo completamente impossível ignorar, o aspecto anímico da equipa. E parece-me muito importante que se faça, e claramente que se vai fazer, que se faça essa reflexão. Farioli falou em acalmar a mente, manter a mente fria. E vamos aguardar para tentar perceber o que é que o Futebol Clube do Porto vai fazer neste final de temporada. Obrigado, Renato. Obrigado por terem assistido. Termino a recomendar um novo episódio do Mundo Fantasy, com todas as dicas para montar a tua equipa para a jornada 29 da Primeira Liga.